o valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós e nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Seja fecundo o domingo que hoje, por graça de Deus, estamos vivendo, e seja fecunda esta hora bendita que aqui estamos congregados ao redor da Mãe Maria, Mãe missionária. Missionária porque acompanha os passos do seu Filho. Por isso mesmo nos alegramos e abrimos-nos, chamados que somos, à escuta da palavra santa de nosso Deus. Neste domingo, dia do Senhor, dia em que, especialmente em comunhão com a igreja no mundo inteiro, colocamos no centro a luz da missão nossa, que é a nossa participação na missão de Cristo. Cristo, o missionário do Pai. Para que nós possamos assim ter força para enfrentar o caminho do mundo, com tantas coisas que causam apreensão, como os focos de tensão, conflitos, causados sobretudo, lembremos-nos, pelas crescentes desigualdades entre ricos e pobres, e pelo domínio de uma mentalidade egoísta e individualista que se exprime também por um capitalismo financeiro desregrado. Além de variadas formas de terrorismos e crimes no mundo inteiro que põem em perigo a paz, existem fundamentalismos, fanatismos que distorcem a verdadeira natureza da vivência da fé, da religião, que é chamada a favorecer a comunhão e a reconciliação entre nós, homens e mulheres. Por isso temos uma grande missão, uma tarefa enorme de ajudar o mundo a compreender o amor de Deus e abrir-se a Ele, para que nós possamos construir um tempo e uma história marcados pela justiça, pela verdade, pelo bem, pelo respeito à dignidade das pessoas humanas e, sobretudo, por um gosto bonito de ser solidário. Solidariedade para com todos, particularmente para com os mais pobres e sofredores. Seja esse domingo dia de encontro de família, dia de oração especial, dia de nos congregarmos como comunidade para escutar a palavra santa de Deus e que ela nos interpele, nos mostre um novo caminho, precisados que somos todos de um passo novo, de qualificação, de mais força e de uma nova resposta. Não podemos parar, não podemos nos acomodar, não podemos simplesmente desfrutar zonas de conforto. Precisamos missionariamente partir, ir ao encontro, sonhar, intuir e realizar o que dá ao mundo a possibilidade de ser um mundo de justiça e de paz. Acolhamos essa palavra santa e que ela venha nos iluminar como lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa.
Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Amado irmão, amada irmã, o Senhor nos desafia. Desafia-nos, indicando-nos qual é o caminho para que nós possamos dar as respostas que nós devemos dar. Nós não somos qualquer coisa, ninguém de nós, pela força da nossa própria dignidade. Nós temos que nos compreender no horizonte missionário que somos instrumentos do amor de Deus, chamados a participar da missão de Cristo. Por isso o Senhor mostra aos discípulos, ao contar uma parábola, sobre a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Ora, rezar sempre e nunca desistir é, portanto, uma necessidade nossa. Muitas vezes oramos pouco. Oramos talvez maquinalmente ou muitas vezes apenas para dizer a Deus a lista de nossas necessidades. Sim, temos direito. Deus é Pai de misericórdia de todos nós. É a fonte inesgotável de todo bem. Porém, orar sem nunca desistir é exatamente para criar a indispensável sintonia com o coração dele e uma modulação do nosso coração com os sentimentos de nosso Deus. Precisamos orar sempre. Orar sempre não é apenas um jeito de a gente apresentar o de que precisamos. Orar sempre é poder dar ao nosso coração, como interioridade, a possibilidade de ser fonte inesgotável de sabedoria. Por isso muitas vezes falta sabedoria, falta discernimento, falta força. Muita gente desiste, muita gente escolhe inadequadamente, trazendo e produzindo grandes prejuízos, porque não oram. Orar, portanto, é uma necessidade, uma cultura que nós precisamos criar entre nós e nela profundamente nos envolver. E o Senhor dá o exemplo do juiz que não temia Deus, não respeitava ninguém. E lá também havia naquela cidade uma viúva que procurava o juiz, pedindo a ele para cumprir aquilo que era a sua tarefa. Faze-me justiça contra o meu adversário. O juiz se recusava, portanto não cumpria o seu papel. Um desafio enorme para toda a sociedade. Somos desafiados a cumprir bem o nosso próprio papel. Ainda que aquilo que fazemos não seja tão complexo como aquilo que outros fazem. Importa fazer bem e cumprir bem o próprio papel. O juiz não cumpria. Pensava-se não temente a Deus, que não respeitava ninguém. E a viúva o aborrecia, no entanto, chamando-o a cumprir bem a sua tarefa, chamando-o para fazer-lhe justiça. E ele apenas se moveu porque tinha medo de ser agredido. O Senhor diz então, o juiz tinha medo de ser agredido. Deus não tem medo de agressão nossa. Deus espera-nos para um diálogo profundo, sempre, todo dia e a cada momento, para nos dar a modulação de uma sabedoria que não podemos dispensar, inclusive para sustentar o sentido de nosso viver, pois perdê-lo é o nosso maior fracasso. Deus fará justiça aos seus escolhidos. O Senhor diz isso para dizer a Ele devemos sempre clamar e a Ele temos que sempre procurar. Ora, se Deus, diz o Senhor, vos digo, lhes fará justiça bem depressa, nós somos chamados, portanto, a compreender que o nosso coração tem que ser modulado profundamente pela oração com o coração de nosso Deus. É assim que nós alimentamos a fé. A pergunta que Jesus faz, quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Isto é, gente que modula o seu coração com o coração de Deus e não vive simplesmente para si, e não vive simplesmente segundo os seus próprios critérios, trazendo esses prejuízos enormes que nós presenciamos na sociedade, produzindo cenários que pesam sobre os nossos próprios ombros. Compartilho ainda, Santo Agostinho escrevendo, diz assim: por que nos dispersamos entre muitas coisas
e temendo rezar de modo pouco conveniente, indagamos o que pedir em vez de dizer com o Salmo: uma só coisa peço ao Senhor, a ela busco, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar as delícias do Senhor e visitar seu templo. Que a nossa oração, amados e amadas de Deus, com o nosso esforço de sermos orantes, nos ponha sempre em sintonia com o coração de Deus, para darmos conta e cumprir adequadamente a tarefa missionária que nos é confiada. Que Deus conceda essa graça à nossa igreja para sermos uma igreja missionária e hospitaleira. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, percorrendo o caminho missionário deste mês de outubro, reavivando em nós a chama da nossa consciência missionária, da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira